Lá vamos nós entrar no mito do substrato ideal. Quer saber mais sobre isso? Então fique comigo. Olá! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal Viver de Suculentas. Meu nome é Leona Pacheco e por aqui eu ensino você a viver daquilo que eu vivo, que são as suculentas, a trabalhar da melhor forma, seguindo os melhores caminhos e com as melhores dicas. Então, se você está chegando aqui agora, aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e faz um comentário aqui embaixo também, porque dessa forma o YouTube vai entender que sim, o conteúdo daqui é relevante e você quer receber todas as notificações quando tiverem vídeos novos aqui no canal. Bom, então, sobre esse mito do substrato ideal. Uma coisa muito interessante que acontece é que tem vários vídeos aqui no canal que eles têm uma repercussão maior, tanto pela forma, pelo conteúdo mesmo deles, como também pela forma como eu levei esses vídeos. Um deles é esse vídeo que eu vou deixar linkado aqui, que fala sobre as 400 mudas em 15 dias. Esse vídeo ele viralizou, porque realmente ele é um vídeo muito diferente. As pessoas ficaram, como assim 400 mudas em 15 dias? E eu te digo que isso é absolutamente possível, tanto que eu fiz, né? Se você não viu ainda, depois você dá uma olhadinha nesse vídeo. Eu fiz com apenas 11 matrizes, essas 400 mudas. Então, com as matrizes certas, a gente consegue uma quantidade pequena de matriz, né, através das estacas de suculentas. O que são as estacas de suculentas? É quando a gente pega uma mudinha de suculenta e corta, né? E ali a gente faz uma muda por estaca. Nós pegamos as estacas dessas suculentas e replicamos, né? Então, eu ensino bem direitinho, tem todo um passo a passo que não vem muito ao caso aqui para esse vídeo, já que aqui eu vou responder também de uma forma bem simples para que você entenda como que eu faço essas 400 mudas em 15 dias. Né? Então, algumas dúvidas são bem frequentes em relação a esse vídeo. E a primeira delas, essa minha cachorra late forte. Sim, ela dá medo nos bandidos, mas eles que não vejam ela. Porque ela não dá medo em ninguém. Mas enfim, vem cá, Luna. Luna, vem cá com a mamãe. Ela não vem. Ela é tão obediente que a gente chama ela. Vem cá, Luninha. Vem cá, amor. Vem cá, mamãe. Ela é apavorada, ela acorda assim. Mas vamos lá. Então, das dúvidas mais frequentes que eu tenho nesse vídeo, se você for lá, você vai ver que tem um monte de pergunta. O que fazer quando elas enraizam? Bom, então, como que é? Eu ensino um método dentro desse vídeo em que eu mostro, eu tirando as estacas e colocando nessa sementeira de horta mesmo, que se usa essas pretas, né? Eu deixo elas ali sem terra. Eu deixo elas ali por 15 dias, sem terra nenhuma, para que elas enraizem, certo? Então, em 15, algumas 20, outras 30. As que eu usei no vídeo, elas levam 15 dias, tá? Mas vai depender muito da espécie. De uma forma geral, em 15 dias, essas que eu usei no vídeo, elas enraizam. E enraizam bem, ficam com bastante raiz. Eu vou tirar elas dessa sementeira e eu coloco direto já no pote 6, certo? Então, eu já vou tirar elas e vou colocar no pote 6. Aí sim, com terra, eu vou regar, eu vou cuidar normal, como qualquer mudinha. É uma forma muito mais rápida do que fazer as mudas por folha, né? E eu vou te dar uns exemplos para que você entenda, né? Então,
Se a gente for fazer o plantio de suculentas com semente, ele vai demorar um tempo X. Né? Se eu for fazer com folhas, ele vai levar um tempo menor do que esse de semente. E por estaca, é 3 vezes menor do tempo do que com a semente. Já que eu faço esse enraizamento em 15 dias, deixo mais 5 dias e já boto para rodar. Porque normalmente quando essas raízes já estão bem grandes, elas pegam, elas fixam, em 5 dias elas já fixam na terra e a gente já consegue trabalhar, já consegue colocar à venda. Você sabe que quem é mais antigo aqui e quem me acompanha, inclusive lá no Instagram, @viver de suculentas, se você não acompanha lá, então vai para lá também depois. Eu trabalho muito com lembrancinhas. A minha expertise maior é com as lembrancinhas. Então, como eu tenho muita lembrancinha para fazer sempre, em 15 dias elas enraizam, mais 5 dias já tá firme, já vai para as lembrancinhas. Entende? Então, é um processo que a gente criou por aqui para fazer com que o processo seja mais rápido, o mais rápido possível. Né? Então, são poucas as mudas que eu mantenho para chegar a ficar no pote 11 e tal. Ou tem aquelas que são muito mais rápidas e essas aí não tem jeito, elas vão sim para o pote 11 e a gente vende de outras formas, tá bom? Então, isso é uma coisa bem importante de ficar anotado. O que eu faço quando enraizar, tiro e já coloco no pote 6, assim, né? Já coloco no pote 6. Bom, 15 dias sem substrato, 15 dias sem substrato e de preferência sem regar. Mas não vai murchar as folhinhas? De uma forma geral, não. Tá? De uma forma geral, não. Às vezes pode acontecer de murchar algumas da parte de baixo, né? Algumas da parte de baixo. Aí a gente retira elas e tá tudo certo. Se elas estiverem muito enrugadas, muito prejudicadas, porque às vezes pode estar enrugada, a gente coloca no vaso, começa o processo de rega normal, né, dela na terra e desenruga. Ela volta a ter hidratação e fica tudo certo, tá? Então é uma coisa para ser analisada aí, de acordo com o que você esteja trabalhando. E qual é o substrato ideal? Isso é a pergunta que eu mais recebo. E aí não é só nesse vídeo, é nesse vídeo, em outros vídeos, é no direct lá no Instagram, em todo lado. A pergunta que eu mais ouço é: qual o substrato ideal, Leon, para suculentas? E eu te respondo que não existe um substrato ideal. Não existe. Existe uma formulação que ela é a mais utilizada, mas não existe um substrato ideal. Tá? Não existe um substrato ideal. Até porque, se a gente for ver a nível de Brasil, nós temos muitas diferenças geográficas, climáticas, né, que vão interferir sim na forma como as suculentas vão se desenvolver em um local ou em outro. Né? Para você ter uma ideia, eu ganhei há poucos dias uma suculenta menor do que no pote 6. Tava muito pitititica. Ela estava bem pequenininha e eu ganhei de uma pessoa na cidade, na Grande Vitória. Quem já sabe, eu moro no Espírito Santo. Então eu ganhei na Grande Vitória e trouxe para minha casa. Aqui o sítio fica a 700 metros de altitude. Nesses últimos dias fez bastante frio. Você tem que ver o jeito que tá, coitada. Eu já tô quase levando de volta para lá. Porque assim, o processo de adaptação dela tá sendo muito sofrido para pobrezinha, né? Então eu vou ver, vou analisar. E isso que a gente tá falando de 70 quilômetros. Imagina se a gente for pensar em região sul para região sudeste, para região norte, para região nordeste, entende? É muito diferente. Para o centro-oeste, são muito diferentes. Então,
Você vai ter que fazer um substrato de acordo com a sua região. Então, não, aqui é muito seco, então vou fazer um substrato em que contenha um pouco mais de terra vermelha, por exemplo, porque aí ele vai segurar mais essa água, vai segurar mais essa umidade. Não, aqui é muito úmido. Beleza, então a gente vai fazer um substrato mais solto, vai fazer uma terra mais solta que não absorva tanta água, né? Então, mas que também não me exija que eu tenha que ficar regando toda hora. Isso é importante da gente ver, né? O substrato, ele... então eu vou usar um substrato bem solto. O ideal é que seja aquele substrato que seca mais rapidinho no berçário das folhinhas. Fora do berçário, se a gente for falar em pote 6, pote 9, pote 11, aí nós já estamos falando de uma terra que compacte um pouco mais, que guarde um pouco mais de umidade. Para quê? Mesmo que eu more em um local úmido. Por quê? Para que eu não tenha que regar dia sim, dia não, né? Então, são detalhes que eu preciso ir observando e eu vou colocando e tirando, né, do meu substrato. Então, eu faço um substrato lá e tal, ficou perfeito. Bom, usei terra preta, esse é o meu, tá? Vou dizer como que eu faço o meu. Usei terra preta, usei carvão vegetal, usei a terra vermelha. Eu uso bastante terra vermelha, eu uso na mesma proporção da terra preta, praticamente, tá? Uso uma de terra preta, uma de terra vermelha, pra não ter que ficar regando toda hora, tá? Apesar de que aqui é bem úmido e tal, mas é pra não regar toda hora mesmo, tá? Porque é muita coisa. Uso casca de arroz carbonizado, uso carvão vegetal, né? Bem trituradinho, bem trituradinho. E era Wilson. Às vezes eu uso perlita. Não é uma coisa que eu faça sempre, não é uma coisa que eu faço em todas as plantas. Todas as plantas não é em tudo, né? Mas enfim, então o substrato ideal, vão ter pessoas que não vão se adaptar com isso, né? Não vão se adaptar com isso. Não, mas se eu usar terra vermelha aqui, vai dar problema, vai dar ruim. Então não usa menos, ou substitui por outra coisa, entende? A gente, na verdade, tem que ir trabalhando de acordo com o que se tenha. O que você tem aí na mão? Me conta aqui nos comentários, conta aqui abaixo. O que você tem aí? Como que é a sua terra? Como que é o seu substrato? Vamos analisar isso junto e vamos ver se realmente o seu substrato para você não tá certo, né? Porque muitas vezes a pessoa diz, não, mas tá, não sei o que. Se ele tiver certo... esqueci de falar. Eu uso humus também. Agora que eu lembrei, uso humus também, né? Porque a gente tem que colocar um adubinho ali pra que dê certo o negócio, né? Para que elas cresçam, porque senão elas ficam ficam com pouco nutrientes na terra, né? E, bom, enfim, mas aí é um assunto para um outro vídeo, certo? Até porque se a gente for começar a falar de cultivo de suculentas, aqui tá só a ponta do iceberg, né? Muito mais a gente tem para falar e realmente a gente vai falando de acordo com as demandas que surgem. Então, se você quer saber de um assunto específico, coloca aqui embaixo que eu leio todos os comentários, respondo e, quem sabe, a sua sugestão não tá no próximo vídeo. Gostou do vídeo? Compartilha, não esquece de dar o like e também mostra para outras pessoas para que a gente já tá quase com 10 mil inscritos. Já pensou? Isso não é uma vitória minha, é uma vitória nossa, tá? Então, um grande abraço, mas não sei o abraço, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.